Eu acho assim, eu gosto de pão francês. Sabe um marido que chega de casa com uma bisnaga fresquinha? Entendi. Que passou na padaria. Passou na padaria e lembrou de você o cheirinho, né? É isso, não sei. São demonstrações assim que... Não é a vez que eu deixei de gostar de gente jovem, garoto. Gente jovem só pra mexer no computador da gente. Entendi. Ouviu, né, crianças? Só para essa parte de eletrônicos. Aí eu falei assim, eu vou começar a me interessar por pessoas mais velhas. Talvez 50 anos. Eu passei de 25 para 50. Falei, vou dobrando. Menina, que desespero. Que homens chatos. Que gente mesquinha. Como o homem tá mesquinho em tudo. No amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro. A melhor definição de amor eu aprendi com você. Você me falou isso hoje. O que é amor para Suzana Vieira? Não tô falando de paixão, tô falando de amor. Tá, mas eu respondi isso há quanto tempo? Olha, isso tem uns 13 anos. Tá. Eu te diria que, chegando à conclusão... Você estava namorando, né? E era interessante porque, assim, ele gostava, né? De tipo assim, eu gosto dela sem maquiagem, eu gosto dela quando a gente tá vendo novela. Isso. E eu achei muito interessante. E aí você chegou pra mim, olha, Aninha, amor, sabe o que é amor? Aí eu queria que você falasse. Ah, tá. Mas você quer que eu fale o que eu respondi na época? Quero. Porque eu posso falar exato. Você pode falar o que eu te respondi. Não, você pode falar daquela época e hoje. Dia. Não, é porque eu não vou saber falar direitinho. Tá, eu vou te lembrar. O que eu falei? Você chegou assim, amor é o seguinte, você tá com seu namorado e... Chega em casa do trabalho. Chega em casa do trabalho, você toma um banho, bota um bom pijaminha, ele também, e aí vocês deitam na cama, vão ver a novela, vão rir da novela, depois vê um seriado, dá um beijinho na boca, cada um vira pro lado e a gente dorme. Isso é amor. Né? Claro. É quando, assim, não é o furor da paixão. Claro. É aquela coisa do companheirismo. Eu lembro disso. E eu me lembro que o Sandro dizia assim, eu gosto tanto dela sem maquiagem, sem nada. De pijama. De óculos. Ele ainda falava assim, ainda gosto quando ela bota os óculos. Eu achava isso tão bonitinho, porque era como você se sentia bem também. Mas ele também. A gente vivia em paz em casa. Exatamente. Vocês tiveram com os cachorros também. Exatamente. Eu cheguei e hoje, o que é amor pra você? Que quando eu vejo... sabe o que é? Eu acho assim, eu gosto de pão francês. Sabe um marido que chega de casa com uma bisnaga fresquinha? Entendi. Que passou na padaria. Passou na padaria e lembrou de você o cheirinho, né? É isso, não sei. São demonstrações assim que não é a beijoqueira ou a que fica te controlando ou que dá vida por você, não. Se tiver que trabalhar num lugar e a gente em outro, isso não é desamor. Vai trabalhar. Eu trabalhei em teatro a vida inteira, ou seja, fim de semana o homem ficava solto. Claro que eu fui traída milhões de vezes, porque nenhum homem consegue ficar sozinho. Sexta, sábado e domingo durante meses. Sozinho. Porque fim de semana para eles é sagrado. É o futebol, ou é o barco, ou tem é que ir a praia. Tem que fazer um programa. Se a sua mulher não está nesse programa, vai surgir uma outra mulher no programa seguinte. Então também não deixei de fazer teatro. Perdi 4 casamentos, mas não deixei de fazer teatro. É o que me sustenta. É o que me dá alegria, é o que não me trai. Você é uma workaholic, Suzana? Sou. É o seu grande vício, trabalho? Eu acho que sim. Eu fico completamente desnorteada se eu não tenho uma coisa escrita na agenda com horário. Doutora Pauta. Você tem que ter o script do dia. E depois fazer assim, porque dá deu ok, certo. porque cumpriu a missão. O seu dia eu já fiquei louca, porque no meu diário eu tive que riscar, que era ontem, né? A gente ia fazer entrevista, risquei. Passei para outra página. Mas tem que ter horário, tem que ter o endereço. Eu tenho que saber que amanhã eu tenho uma obrigação. Uma motivação. Eu não sei, será que é porque eu tenho medo de morrer? E aí eu prefiro... talvez eu tenho medo de morrer, talvez. Será? Por exemplo, falar nisso, né? De morte, que é uma coisa que... Para todos nós. A gente nunca sabe quem vai antes ou depois, né? Claro. Quanta gente que a gente nunca imaginou se foi antes da gente. Tá, é verdade. A gente vive hoje isso, né? Rita Lee agora, essa semana, né? Eu achei interessante que você está falando de autobiografia, de biografia. A Rita escreveu uma, né? Foi. E escreveu a segunda. E ela, porque ela viu tá que lançando agora. Foi.
Inacreditável. Mas é porque ela parou na pandemia, tá vendo? Isso. Então agora na pandemia também a nossa vida é outra. Exatamente. Então eu não sei como é que vai... Ela a Suzana, escreveu outra, né? é como ela escreveu, que eu tô pensando, durante a pandemia e depois, talvez eu tenha mudado. Eu vou ver agora quando eu Não, ela começar. fez isso. E eu achei lindo que ela acaba. Não sei se você já leu. Eu não li. E depois, se quiser, eu peço lá o pessoal da editora. Ah, que eu é lá quero, da sim. minha editora. Ah. E ela, no final, ela acaba com uma frase maravilhosa. Que ela Que fala ela talvez assim, ainda faça a gente feliz. não, ela que fez. isso foi o maior presente dela. E ela botou assim no epitáfio, né? Que ela queria. Foi alguma coisa parecida, não vou lembrar exatamente as palavras, mas ela botou assim: nunca fui exemplo para ninguém, mas eu fui muito gente boa. Não duvidem disso, eu fui muito gente boa. E o carinho dela pelos animais, aquele amor com aquele Roberto, aquilo foi amor. Aquilo foi amor. Aquilo foi amor. Duas pessoas tão diferentes, É né? isso que eu digo, mas, por exemplo, a atenção que aquele homem dava, Com certeza. o olhar. O olhar. O amor está no exatamente, olhar. Exatamente. Está no cuidado. Eu não sei, quando se fala naquele casal Tony Ramos com a mulher dele, Com a Lidiane. com a Lidiane, Aham. é o olhar dele. É a mão dele procurando a dela para sair. Ele é gentil e cavalheiro com ela. Até hoje, Até né? hoje. Nunca deixou, né? E a mulher tá dura. Aham. Ela é dura, ela é firme. Ela que deve ser O sustentáculo, o sustentáculo. E aquele homem é um, sabe? Então, ali eu não vejo vários exemplos assim. Talvez eu Mas tenha é bonito convivido de muito. ver, né? Eu Essa acho... coisa do brilho do olhar. É o pro olhar, outro, é o né? olhar dele pra ela. Isso me fez ver agora que a gente está muito junto nessas festas da novela. Uhum. E aí eu fiquei vendo, tirei fotos com ele, até fiquei arrepiada agora, só de me lembrar Aham. que a gente tirou foto e ela fica segura do lado dele, deixa ele falar e deixa a outra pessoa falar. Mas aí eu virei pra ela até tímida, porque ela estava tão forte que eu achei que eu estava sendo meio frágil perante ela. Me deu essa sensação, e eu não consigo ser essa mulher forte que é essa mulher, que amou esse homem amou essa mulher Uma vida toda, né? a vida toda. Uma vida toda. Eu me senti... E o Tony já foi um super galã. Nossa, O que ele deve ter claro. sido assediado. Como todos foram. Exatamente, Todo mundo todos. foi tropeçando pela vida fora, né? Exatamente, imagina. Como é que você lidou com essa adolescente, né? Você foi uma adolescente que você falou cheia de vergonha, cheia de medos, né? Assim, de não ser aceita. Não, na virgindade, na minha época, era obrigatório. Mas é porque havia muito problema de sexo, que o sexo teu... Aquela frase é tão comum, é tão Nelson Rodrigues, se você der um passo errado, você não entrará mais aqui na minha casa. Não era isso que o pai Isso dizia? mesmo, isso Você mesmo. não entrará, você não pisa mais nesse... Então, meu amor, se o cara chegava um pouco, uma língua um pouco mais... assim, abrangente, você já... A gente tinha fama de ouvir falar que engravidava de tomar De banho... beijo. Não, Não. o banho enxugava com a toalha e que a mesma toalha... Podia engravidar. Tinha isso. Ou Tinha seja, isso. o sêmen, ele ia pela... Sim, imagina. Ele ia pela toalha. O espermatozoide escalador de toalha. Mas tinha isso mesmo. Tinha, você é muito Tinha. mais nova do que eu, mas Não, você mas não tinha, sabe. tinha isso. Então, por exemplo, o medo da gravidez era muito... Mas vou te dizer, naquela época a gente ficava grávida mais fácil. Transou, engravidou. Hoje em dia, há Uhum. porque 30 anos Não atrás... tinha pílula, a pílula veio depois. Porque veio depois. Mas eu, Exatamente. quando casei, minha filha, eu me lembro que a minha cunhada, tá em Porto Alegre, ela me deu uma caixinha que era uma coisa que parecia... Você sabe aquele incenso de macumba? Que ele é Sim. meio... É um triângulo. Tem um cheiro muito forte, o incensinho. Então era uma coisa que era um contraceptivo, mas parecia um incenso Ah, com um cheiro muito forte. Eu não tive coragem de sei botar o que aquilo que é no aquilo. dia do casamento. Aham. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu não dominava. isso eu não sei. Isso eu não sei. Como qualquer coisa que se bota hoje lá, entendeu? Eu nunca tinha posto nada, nunca tinha... Não se usava nem Tampax, a gente usava era modas mesmo. Com enfim. certeza. Engraçado que essas coisas viraram marca e a gente fala o nome modas. Pois é, mas é não que nem Xerox, né? Tipo assim, mas é. Mas é. E eu sei que eu casei virgem porque ele não queria... Nada, porque ele tinha pavor do meu pai, porque meu pai falou que matava. Qualquer pessoa. Meu pai era qualquer um general do exército Sim. naquela época.
Então, eu acho que isso tudo colaborou para que os casamentos se desfizessem com muita rapidez naquela época. Hoje se desfazem também, mas hoje a pessoa se aborrece aqui só no texto. Naquela época, eu fiquei muitos anos com aquele homem. Mas a Suzana teve uma iniciação sexual muito ruim, com uma pessoa muito fria, e nunca me esqueci. A gente foi passar uma lua de mel numa casa horrorosa, de praia, que não era usada há anos. Estava com um cheiro de mofo. Naftalina? Não. Sabe, mofo de casa fechada de praia. Sei. E aqui, sabe aquele colchão feito de crina de cavalo? Sim. E não tinha cama de casal. Sabe o que era? Era beliche. Como é que eu vou dormir recém-casada com beliche? Mas olha a cabeça da pessoa, da família em volta. Não me ajudaram em nada a ser feliz no casamento. É interessante isso, né? Como hoje essa nova geração tem essa liberdade. E às vezes não sabe nem usar. Exatamente. Mas tem um mundo de liberdade. Gente, é um mundo de liberdade. A gente vai como se fosse entrar num poço sem fundo quando a gente... Não, hoje a mãe chega para a filha, leva no ginecologista, e isso em consultório eu vejo, e depois fala, filha, só fica lá se for bom para você. Se não for, pegue o Uber e vá embora. Eu acho sensacional. Eu já fui fazer isso depois de casada. Sim. Depois, quando eu tive outros amantes e tudo, mas eu tive que aprender a amarra na solidão. Porque o que faltava era um medo de tudo, porque tudo eles puseram medo na gente. Exatamente. O domínio era pelo medo. Era masculino. E era pelo medo. E era pelo medo. Isso não pode, isso aqui Exatamente. não pode. Era muito pelo medo, né? A geração de vocês tem uma coisa do medo muito mais concreta. Muito grande o medo masculino. Agora, eu fui mais ou menos, eu fui saindo. Quando eu vi que casar era a saída, primeiro a saída do meu pai. Sim. Sair de casa, né? Sair de casa, pra mim, era a solução. Eu falei, eu sei que isso daí não é o melhor. Mas é a primeiro que me convidou com vestido de noiva, que tem que sair casada virgem. Mas ninguém queria, só ele que quis, de novo é ele que vai, né? E aí depois que eu casei, que eu não podia imaginar que eu era uma gatinha. Você imaginou eu com 17 aninhos, 18, bonitinha, amorosa, engraçada, inteligente, já era boa atriz, e eu ser desprezada pelo homem? Que sabe? Coisa, né? Aquilo eu não podia entender. Foi traumático. O que a gente tem que fazer, né? Qual é? Por onde a gente começa? É pela cabeça ou pelo pinto? Me ensina, né? Como é que é primeiro para você despertar? Porque eu já me achava maravilhosa sem fazer sexo. Porque eu acho que a gente é maravilhosa sem fazer sexo. Com certeza. Se for só o sexo, o que é isso? E sexo é para ser bom, né? Porque sexo ruim é horrível. É horrível, mas a gente não passa quase que 20 horas do dia sem estar deitada numa cama fazendo sexo? Com certeza. Se você tirar uma média, são quase que 20 horas que a gente faz de tudo. Toma ônibus, toma metrô, ou o que for. E cada vez os homens estão mais rapidinha, né? Então, porque é rapidinho, claro. É rápido, é quase distância higiênica. Acabou, pá. Porque antigamente tinha toda uma sedução, tinha aquela coisa. Outro dia eu estava conversando com o Toninho, que é o chefe de cozinha do bar do Zeca. E aí foi muito engraçado, tava todo mundo reunido lá, inclusive o Zeca. E aí eu falei assim, olha, vocês homens têm um defeito, vocês não fazem sexo oral. Aí todo mundo... Aí o Toninho, eu faço. Eu achei aquilo sensacional. Claro. Aquele homem chegar, eu falei, então descreva. Aí foi tão engraçado que o Zeca, ele vai falar isso mesmo na sua frente. Porque o sexo tem vergonha. O Zeca tem vergonha, ele é moralista, Aí eu falei assim, fala, Toninho. Não, porque a gente tem que fazer o seguinte, homem que diz que quer sexo oral, porque todo homem quer, doutora, mas que não faz, covarde, não gosta de mulher. Eu faço sexo oral pra depois, muito depois, pensar em fazer o grande final. E aí eu falei, isso é um homem. Isso ficou uma brincadeira. Sei lá, com a vida. Mas ele falando mulher. Com uma naturalidade, ele falou, isso é servir. Não existe isso. Um homem, eu tenho amigos que falam assim, não, eu não faço sexo oral na minha mulher. Como assim não faz sexo oral na sua mulher? Mas é porque isso é servir a mulher. Exatamente. E eles não servem. E aí eu me toquei que ele é um chefe de cozinha. Ele cozinha, né? Ele está doando ele um tá talento doando, dele para as é outras um doador. pessoas. Né? É um doador, é verdade. Um doador. Então, assim, esses detalhes parecem bobos. O do mas... amor, a palavra ter amor, a gente pode fazer um link com isso, de ser a pessoa que doa. Tipo, não é doar, não é? Mas é uma coisa de você de dar uma doação.
Fazer uma... Eu acho que amor tem muito a ver. Dar um pouco do teu melhor. Isso. Pra acessar o melhor do outro. É aquela hora que você olha e fala... Quem sabe fazer um ovo frito, que eu vou te fazer um ovo frito como ninguém. Você sabe fazer direitinho, fica a gema molinha pra molhar o pão? Sei. Aí você faz um ovo que fica bom. É muito prazeroso. É muito. Isso é muito meio mãe e filho. E nas relações conjugais... Eu não ouço ninguém mais me contar uma coisa bonitinha dessas. Não, tá raro. Tá raro. Eu acho que assim, tá carecendo de gentileza. A gentileza tá sendo escassa, literalmente escassa. É sim. Mas assim, você sempre colocou isso de uma maneira muito clara, assim. Você sempre falou, sexo é bom, mas antes eu quero um carinho, eu quero uma conversa, um bom papo. Quando eu vi que isso não ia ser possível dentro de um casamento... Do primeiro, né? Do primeiro casamento, e que eu ainda tentei alguns casamentos, eu achei que era melhor não ser casada e ter vários casos. Não junto, porque não dá, meu tempo não dá pra fazer teatro, televisão e vários casos. Não, uma vez você me disse uma coisa que eu adorei. Qual? Eu não traio porque eu não tenho tempo? Não faria bem. Porque eu ia ter que inventar uma outra história, eu tenho que inventar a história para gravar. Eu não posso, eu sou monogâmica. Eu sou fiel por condição, porque eu me atrapalharia. Isso. Me tiraria energia, né? Porque me atrapalharia ainda mais hoje com o WhatsApp, que você manda um recado para a mesma pessoa que te mandou um. Já aconteceu muito comigo isso também. Meu Deus, que coisa mais absurda. Outro dia...